A gente começa a edição de hoje falando da Assembleia Geral da CNBB. São mais de 300 bispos de todo o país reunidos em Aparecida, no interior de São Paulo. E desta vez o tema central será a formação dos sacerdotes. De hoje até o dia 20 de abril, nossa equipe de jornalismo vai acompanhar todos os passos deste encontro tão importante para o futuro da igreja aqui no Brasil. E o meu companheiro de bancada, o Reinaldo Puccini, estará ao longo desses dias ao vivo do Santuário Nacional de Aparecida. E é para lá que nós vamos agora. Boa noite, Reinaldo. Como foi esse primeiro dia de atividades aí? Boa noite, Catarina, amigas e amigos que nos acompanham. Nós estamos aqui no ambiente do Santuário Nacional de Aparecida, em frente aqui ao Centro de Eventos Padre Vítor Coelho de Almeida, onde nesse momento os bispos estão falando sobre alguns temas, conversando sobre alguns textos, estão numa plenária. O Dom Odilo também participa, ele vai falar com a gente daqui a pouco. E o dia foi bastante tranquilo para os bispos do Brasil, estão iniciando os trabalhos. E nós participamos também da coletiva de imprensa agora à tarde, foi muito tranquila, mas o que me chamou a atenção foi a breve fala, o breve discurso do arcebispo de Mariana, Minas Gerais, Dom Geraldo Lírio da Rocha. Ele disse que a CNBB não é uma ONG, não é um parlamento, não é uma instituição da sociedade civil, que a CNBB é uma conferência, uma assembleia que reúne os bispos, uma assembleia eclesial, que reúne os bispos do Brasil anualmente. E que os bispos também estão muito preocupados, com os olhos voltados para as realidades do nosso país. Como, por exemplo, essa polarização que a gente está vivendo hoje, nesses tempos que antecedem as eleições presidenciais de outubro. Mas a repórter Elaine Santos, juntamente com o repórter cinematográfico Messias Junqueira, acompanharam os trabalhos desta tarde e faz um resumo, mostra um resumo do que foi o dia de hoje aqui em Aparecida. Acompanhe. Não faleis tantas palavras orgulhosas, nem profiram arrogância vossos lábios. Dita pelo presidente da CNBB e arcebispo de Brasília. O cardeal Sérgio da Rocha falou da alegria do tempo pascal vivido pela igreja e pediu orações pela assembleia que se inicia. A Eucaristia é sempre a fonte, o sustento da nossa vida, da nossa missão e, portanto, a fonte da comunhão que nos une nestes dias da Assembleia e ao longo do ano todo. Em seguida, eles se dirigiram para o Centro de Eventos Padre Vítor Coelho de Almeida, nas dependências do Santuário Nacional. Ali participaram da cerimônia de abertura com a presença do núncio apostólico, Dom Giovanni Danielo, que é o representante do Papa no Brasil. Agradeço por tanto convite e desde já coloco-me à disposição Manda ele ajeitar aqui, ó. Que queiram me encontrar. Em seguida, iniciaram as sessões reservadas dos bispos. Na primeira coletiva de imprensa foram apresentados os objetivos do evento e alguns dos assuntos que serão discutidos até o dia 20 de abril, quando termina a Assembleia Geral de número 56. 10 dias de trabalho também marcados por um clima orante, marcados pela oração, porque estamos aqui movidos pela fé e estamos aqui em nome do próprio Senhor Jesus. Dom Geraldo Lírio Rocha, arcebispo de Mariana, em Minas Gerais, e membro da Comissão para Textos Litúrgicos, anunciou que a CNBB apresentará uma mensagem para as eleições. A partir de que ângulo nós vamos falar? Como pastores, nós vamos partir do ângulo que é sempre o nosso, a partir da palavra de Deus e da doutrina social da igreja, que procura traduzir e explicitar os conteúdos da fé para o contexto da realidade. A palavra vai ser palavra de pastores e não de analistas sociais ou de analistas políticos. O presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Família, bispo de Osasco, São Paulo, Dom João Bosco Barbosa, destacou entre os temas prioritários a eleição dos representantes para o Sínodo da Juventude em outubro desse ano e o Sínodo da Amazônia em 2019. Para nós conhecermos um pouco mais profundamente isso que está sendo preparado e, ao mesmo tempo, fazer com que esses bispos que vão ser eleitos para estar lá
não vão em nome pessoal, eles estejam em nosso nome, em nome da Conferência do Brasil e da realidade brasileira que nós procuramos conhecer e levar a essa realidade o Evangelho. Dom Jaime Spengler, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e arcebispo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, falou sobre o tema geral, que é a formação dos novos sacerdotes. Segundo ele, as atuais diretrizes são de 2010 e já receberam várias contribuições. Uma terceira versão do documento foi apresentada na tarde de hoje. A partir de amanhã, nós começamos a discutir em grupos e também no plenário este texto. A reportagem citou aí o texto do tema central, que envolve a formação dos presbíteros no Brasil. E a gente vai falar agora com o cardeal Dom Odilo Scherer, ele que é arcebispo de São Paulo, que atende gentilmente o nosso convite. Seja bem-vindo, muito obrigado. Dom Odilo, o senhor já teve acesso ao documento. O que diz esse documento, esse texto que está sendo apresentado hoje, que amanhã estará no plenário, né? Bem, nós estamos preparando as novas diretrizes para a formação dos padres. Nós temos as orientações da Santa Sé para a formação dos padres em todo o mundo, mas em cada país a conferência episcopal daquele país deve adequar essas diretrizes à sua realidade própria. É o que nós estamos fazendo nesta Assembleia. Um texto foi preparado já ao longo de um ano e hoje foi apresentado na Assembleia para que, a partir de amanhã, esse texto seja, então, examinado pela Assembleia, por grupos de trabalho, pelo plenário. E aí é um longo processo até chegar à aprovação final do texto para ser, então, texto para toda a Igreja no Brasil, para orientar os seminários sobre a formação do clero antes da ordenação e também sobre a formação do clero depois da ordenação até o fim da vida. Dom Odilo, como preparar o sacerdote nesses tempos de hoje tão exigentes, em que a sociedade cobra respostas mais rápidas, por exemplo, para os anseios de hoje? E seus anseios hoje, nessa qualidade? A formação do sacerdote deve ser permanente, né? É permanente, mas é inicial, ela precisa ser muito boa, muito séria, não se improvisa o padre para se preparar, precisa estudar muito, precisa estar bem ao par, seja daquilo que ele deve depois pregar, ensinar, do que é a sua missão, mas também conhecer a humanidade, conhecer a cultura, conhecer a sociedade, conhecer aquilo que é a realidade humana, para a qual ele vai depois ser evangelizador, ser sacerdote. De modo que é uma preparação muito demorada e exigente. A Igreja Católica não faz descontos na formação dos seus padres. E, claro, nada é perfeito, e mesmo assim sempre acontecem ainda problemas, mas naquilo que é possível fazer a boa preparação para que haja depois o bom exercício do ministério sacerdotal, isso nós devemos fazer. Que outros assuntos chamam a atenção para as discussões aqui a partir de amanhã? A Assembleia Geral da CNBB acontece uma vez por ano. São 9 dias, os bispos do Brasil inteiro reunidos para refletir sobre uma série de questões que interessam a vida, a missão da Igreja e a missão dos bispos. Hoje mesmo nós já estivemos, além de de prestação de contas, relatórios vários da presidência, assim por diante, fizemos uma reflexão sobre a situação da sociedade e da Igreja nos tempos atuais no Brasil. E também já tivemos a apresentação, então, do texto daquilo que vai ser o novo documento, ainda não está aprovado, simplesmente apresentado o texto prévio, mas já tivemos a apresentação de textos sobre liturgia que nós devemos discutir, estudar e aprovar, assim como uma série de outras questões que estão em pauta. Afinal, a nossa Assembleia é muito rica de temas e eu convido os telespectadores a que acompanhem passo a passo, todos os dias, aqui de Aparecida, a Assembleia da CNBB, para estarem acompanhando as discussões, as reflexões. Dom Odilo, muito obrigado, viu? Deus abençoe, um abraço a todos vocês. Muito obrigado, rezem conosco e rezem por nós. Portanto, a gente conversou com o Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, a quem agradecemos muito. São vários os assuntos que serão discutidos, tem vários temas para serem debatidos nos grupos que serão formados durante essa Assembleia.
e a gente volta ainda nessa edição com outras informações aqui da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, a de número 56. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Reinaldo. E você vai